Vamos falar agora de saúde. Um dos males que acometem muitos brasileiros são os problemas nos rins. Doenças renais crônicas podem prejudicar e muito, a qualidade de vida das pessoas, especialmente quando não são tratadas adequadamente. Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso programa o nefrologista Ricardo Amazonas para conversar um pouco com a gente sobre este assunto. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia às pessoas de casa. Muita gente aí ligado no nosso programa e ainda há pouco, ao começar essa nossa entrevista, eu falei com relação ao mal que e que os brasileiros sofrem com esse problema de saúde, que é exatamente doenças renais crônicas e que podem, inclusive, prejudicar muito a qualidade de vida das pessoas, ou seja, nos consultórios isso é uma queixa muito grande. O grande problema da doença renal crônica é que ela é silenciosa, ela demora a aparecer. Tem alguns sintomas que quando aparecem, os pacientes já estão em estágio terminal. Então, assim, o nefrologista já nessa fase não tem mais muito o que fazer. Então, por ela ser silenciosa, tem alguns pacientes que têm fatores de risco que precisam procurar um nefrologista. É preciso que as pessoas saibam, pessoas idosas, acima de 50 anos, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes com doenças cardíacas, pacientes que fumam, são fatores de risco que predispõem a pessoa a ter um problema renal. Então, essas pessoas precisam estar fazendo exames para, a partir de marcadores como a creatinina, saber como é que está o rim. É por isso que eu sempre falo aqui no nosso programa Revista Meio Norte que o chique, doutor Ricardo? Hoje em dia não é ter dinheiro, não. O chique é você ter saúde, você tem que se cuidar, você tem que se prevenir. Como é que você faz para se prevenir? Você vai lá na Urolito, que agora já está em um novo endereço, com uma maior estrutura, muito mais serviços oferecidos aos pacientes. E lá na Urolito você encontra tudo que há de mais moderno, tá? No tratamento de cálculos renais, como a litotripsia, que é um procedimento que fragmenta as pedras renais através de ondas de choque, sem precisar de cirurgia e é totalmente indolor. A Urolito também oferece outros serviços como a fisioterapia uroginecológica masculina e feminina, vacina contra o HPV, prevenção e tratamento do câncer de próstata, psicologia sexual, laboratório de análises clínicas, exames urológicos, entre outros. E a nova unidade fica na rua Monsenhor Gil, número 2955, ao lado da Anatel, na Avenida Frei Serafim. Mais informações você tem pelo telefone 3221 9092. É isso que eu falei, doutor Ricardo. A saúde é o bem maior que todos nós temos e a gente tem que cuidar dela. E pensando nisso, a Urolito foi para um novo endereço, uma maior estrutura. Estamos trabalhando lá, é uma estrutura muito boa, de ótima qualidade, ótimos profissionais, visando justamente isso, tentar prevenir as pessoas e dar uma assistência de qualidade. Como a senhora falou, o cálculo renal é uma doença muito comum nas pessoas. É comum a gente, ao longo da vida, desenvolver um episódio de cálculo renal. Para as pessoas que não sabem, o cálculo renal também é um fator de risco para a doença renal crônica. Ele pode levar o paciente a ter uma perda dessa função renal. E tem alguns mecanismos que a gente possa estar orientando as pessoas a prevenir essa formação de cálculo. A prevenir. Então é interessante que a pessoa que já teve um episódio, procurar a nossa clínica, porque a gente está orientando para fazer com que isso não volte a acontecer novamente. Exatamente. E lá na Urolito você tem a oportunidade de estar se tratando, estar se cuidando em um só local, porque lá tem laboratório de análises clínicas, ou seja, tem várias especialidades também. Exatamente. Lá a gente consegue, fazer o acompanhamento do paciente, dar o diagnóstico e tratar. Isso que é importante, dentro de um só lugar. Isso facilita, dá uma comodidade ao nosso paciente. Agora, não tem nada melhor, eu digo isso porque eu sou uma pessoa extremamente preocupada com a minha saúde, doutor Ricardo? Assim, eu tenho uma preocupação muito grande. Então, para mim, para meu conceito de vida, de bem viver, para mim, que eu levo isso para minha casa, para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos e, claro, para os meus telespectadores, que é o quê? Se prevenir. Como é que você faz para se prevenir? Você faz um check-up, pelo menos uma vez ao ano. O ideal é que seja de 6 em 6 meses, não é? Essas pessoas que eu já havia comentado, que têm esses fatores de risco como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, realmente, um check-up a cada 6 meses é o recomendado, não é isso? E essas pessoas que têm um cálculo renal, como a senhora bem falou, é importante saber a prevenção disso. A prevenção. A hidratação é uma coisa importante.
né, as pessoas não sabem, mas uma fruta chamada carambola, né, tem um fator de risco imenso para a pessoa desenvolver cálculo, né? O clima da gente aqui é um clima quente, então as pessoas às vezes se esquecem de tomar água, e isso é importante, né? A pessoa se hidratar, né? Tomar de 2,5 a 3 litros de água por dia para prevenir, né, a formação desse cálculo. Bom, falando em água, eu queria tirar uma dúvida aqui, aproveitar que o doutor Ricardo está aqui no nosso programa. Eu sempre gosto de me colocar como se eu fosse telespectadora, porque na verdade eu também sou uma telespectadora da TV Meio Norte, acompanho os programas, então eu também me ponho no lugar de quem está em casa assistindo o programa. Eu não gosto muito de água. Impressionante isso, assim, embora eu moro numa capital quente, mas eu acho que eu herdei isso do meu pai. Meu pai também não gostava muito de beber. E então eu tenho muita dificuldade, às vezes até para eu ficar tomando muita água, eu tenho que comer alguma coisinha doce, eu tenho que estimular a minha vontade de tomar água. Porque se eu não fizer isso, eu passo o dia inteiro e eu esqueço que preciso tomar água. Então hoje eu já me policio muito, eu já ando com a minha garrafinha, eu já procuro estar tomando água de vez em quando. Mas tem pessoas que estão em casa assistindo o programa que têm o mesmo problema que eu. E a minha pergunta é, tomar suco no lugar de água, contabiliza como se fosse água ou não? Contabiliza, é importante o que a senhora falou, né? Tem duas coisas do que a senhora falou que é importante. Primeiro, o doce para estimular a água. Isso não é o ideal, porque o doce, né, como a população da gente hoje, né, tem muitas pessoas diabéticas e essas pessoas não podem fazer isso, porque, né, aumentaria a glicose. E a gente sabe que o diabetes, a glicose é fator de risco para desenvolver o cálculo. Então isso é um ponto. Em relação à hidratação, né, o que tu falou, é importante a gente se hidratar, né, isso as pessoas que não gostam tem que fazer como tu falaste, né, de procurar a garrafinha de água para sempre estar se hidratando quanto a isso. Né? E tomar suco no lugar de água resolve, né? Exatamente. O suco, as frutas cítricas, os sucos, né, feitos de frutas cítricas, eles são preventivos para desenvolver o cálculo renal. Então, isso é importante. Então, tem que tomar todos para quem está em casa, né, lembrar sempre, está tomando água e do suco. Né? O suco também contabiliza. O suco de frutas cítricas é importante para a prevenção do cálculo renal. Suco de limão, suco de laranja, de tamarindo. Exatamente. Né? Então, são sucos realmente que... São sucos que são importantes para a nossa saúde. Pronto, agora, mas eu vejo que os problemas renais, eles podem ou não apresentar sinais para o paciente e silenciosamente ir piorando até que a gente se dê conta. Portanto, um check-up periódico seria a forma mais eficiente de se defender. Com que periodicidade precisamos fazer uma checagem do nosso sistema urinário? A gente está falando aqui sobre check-up geral, que o ideal é que você faça pelo menos uma vez por ano, mas o certo é você fazer de 6 em 6 meses. Mas no caso do sistema urinário, esse também é o período, doutor? Assim, é importante, como eu já falei, né? Aqueles pacientes de risco fazem um exame semestral, a depender de como tiver essa taxa de filtração renal, a gente vai dar um acompanhamento, né, de 1 mês, 3 meses, 6 meses, né? Isso vai depender muito do que a gente vai encontrar nesse paciente. Aqueles pacientes que não têm fator de risco, 1 ano é um período bom. Para aqueles pacientes que já têm um fator de risco, 6 meses, e aí a gente vai procurar adequar esse paciente de acordo com como tiver a taxa de filtração dele. Pacientes que têm uma creatinina, que é um marcador de lesão renal elevada, esse paciente a gente vai ter que acompanhar mais de perto. Né? Porque, como a senhora falou, é uma doença silenciosa. Mas se a gente deixar ela esquecida, quando a gente já pega no estágio terminal, não tem mais muito como a gente reverter isso daí. No caso do cálculo renal, o paciente sofre com dor intensa, geralmente é aí que a pessoa se dá conta da gravidade do problema e procura o consultório médico? Exatamente. Né? Geralmente a gente pega esses pacientes que têm uma dor de coluna, né, que a gente fala aqui na parte de trás das costas, se confunde um pouco com dor realmente de muscular, né, dor nas costas. É uma dor súbita, que é comparado à dor de um parto, para a senhora ter uma ideia de como é essa dor. Então, assim, são sinais de alarme que vão levar o paciente ao nosso consultório. Ou se o paciente vai fazer algum check-up, né, e
faz um ultrassom de imagem e descobre que tem aquele cálculo ali que não incomodou. Mas geralmente é uma dor muito forte, uma crise álgica que a gente chama, né, que faz com que o paciente procure até uma emergência médica, de tanta dor que isso ocasiona ao paciente. Aí ele vai no consultório médico, nem que ele não queira. Não queira, exatamente. Então, assim, é uma dor de forte intensidade nas costas, uma dor que irradia para a região aqui do abdômen inferior, região genital, uma dor de forte intensidade. E como você falou, é uma dor que pode ser, inclusive, confundida. Confundida. Né? A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de outras patologias. Daí eu falar novamente a importância da prevenção, de você estar se prevenindo para você não ter uma dor intensa como essa, não é, doutor? Um dado alarmante é que cerca de 10% dos brasileiros já sofreram com cálculos renais, ou seja, cerca de 24 milhões de pessoas com uma predominância do sexo masculino. Portanto, é um problema bastante comum e preocupante. Diabetes e hipertensão são as duas causas mais comuns e responsáveis pela maioria dos casos renais. E os nossos costumes e hábitos também podem piorar essa situação. Como a gente falou aqui, você tem que tomar muita água, fazer check-up, tá? Se prevenindo. Tratamento adequado para quem sofre com problemas nos rins, especialmente o cálculo renal, qual é? Então, a gente precisa, primeiramente, diagnosticar esse cálculo, né? Fazer um raio-x simples de abdômen, só que tem alguns cálculos que não aparecem nesse raio-x. Então, assim, a gente pede um ultrassom abdominal, que é um excelente exame, um exame inócuo ao paciente, ou até uma tomografia computadorizada, que é o exame que a gente chama de padrão ouro. É o exame que melhor diagnostica esses cálculos. Né? Diagnosticou o cálculo, a gente precisa saber qual é o tamanho do cálculo. Cálculos até 0,5 centímetros, eles são expelidos espontaneamente. Só que, a partir disso, já se torna mais difícil. Então, precisa de um tratamento. É como a senhora falou, né? Na urolito, a gente tem um que a gente chama de leco. São ondas, né, para fragmentar esse cálculo e a gente expelir na urina. Né? Então, a gente precisa direcionar esse tratamento. Outra coisa, paciente que não ingere água, paciente que gosta de um sal, diabético, né? Paciente hipertenso, paciente que gosta muito de carne, um excesso de proteína na alimentação também favorece a formação do cálculo. Então, tentar restringir sal, né? Paciente que é diabético, fazer um controle glicêmico, paciente hipertenso, controlar a hipertensão dele, né? A ingesta hídrica de 2,5 a 3 litros por dia de água, são medidas que previnem a formação do cálculo. Ou seja, prevenir é sempre a melhor solução. Nós conversamos aqui com o Dr. Ricardo Amazonas, ele é nefrologista, faz parte da equipe multidisciplinar da clínica Urolito. Mais informações é só você ir lá na nova unidade da Urolito, tá? Que fica na rua Monsenhor Gil, número 2955, ali ao lado da Anatel, na Avenida Frei Serafim. Mais informações pelo telefone 32 21 90 92. Muito obrigada pela entrevista, tá? Obrigado, Carla. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, dessa nossa especialidade, né, que é um pouco esquecida pela população. É verdade. E aqui em Teresina também nós temos poucos nefrologistas, né? Exatamente. Então a gente agradece a sua presença aqui no programa, tá obrigado bom? Obrigado a você, obrigado a atenção, obrigado aos telespectadores que estão nos assistindo. Então tá bom. A gente vai ao intervalo comercial, não sai daí que eu volto já já.